primeira romancista brasileira, Maria Firmina dos Reis viveu entre 1825 e 1917 e trilhou uma trajetória singular. É autora do romance Úrsula, dos contos Gupeva e a Escrava, além de uma série de poemas publicados em jornais maranhenses. Mais de um século após sua morte, seu legado se mantém vivo e inspira meninas e mulheres negras na atualidade. Atenção, atenção! Está passando. Oi, eu sou a Beatriz de Oliveira, repórter do Nós, e esse é o quadro Vizinha, Cê tá ligada? Do podcast Conversa de Portão. A gente sabe que o corre do dia a dia na quebrada, entre pagar as contas e sobreviver, ocupa muito espaço na nossa mente. Por isso, viemos trocar uma ideia sobre as principais reportagens que estão rolando no nosso site, para trazer esses assuntos também para as nossas conversas. A matéria que a gente vai comentar hoje conta a trajetória da escritora Maria Firmina dos Reis e seu pioneirismo na literatura brasileira. Maria Firmina nasceu livre em São Luís, no Maranhão. Foi filha de Leonor Felipa dos Reis, negra alforriada, e provavelmente de João Pedro Estevão, homem branco de posses e sócio do ex-proprietário de sua mãe. Maria Firmina fazia parte de uma família de músicos e alfabetizados. A maranhense teve por volta de 15 filhos afetivos, vários deles escravizados, a quem ela alfabetizou. Quando tinha 22 anos, foi a única aprovada no exame de professora de primeiras letras da Vila de Guimarães, no Maranhão. Atuou na área por mais de 3 décadas. Pouco antes de se aposentar, em 1880, fundou uma das primeiras escolas mistas do país, na vila de Massaricó. O local funcionou por 3 anos. Por muito tempo, o legado de Maria Firmina foi invisibilizado. O primeiro resgate de sua trajetória aconteceu em 1973, quando Nascimento de Moraes Filho encontrou informações sobre o romance Úrsula em periódicos do século XIX. A partir daí, ele passou a investigar a vida da escritora e lançou, em 1975, o livro Maria Firmina dos Reis, Fragmentos de uma Vida, que reúne poesias, contos, hinos e depoimentos de ex-alunos e alunas, já nonagenários na época. No centenário de sua morte, em 2017, suas obras passaram a ser mais valorizadas. A pesquisadora Luciana Diogo destaca a relevância de se manter vivo o legado da maranhense. É bem importante a gente também pensar essa autora como uma grande intelectual e pensadora da política, né? Da organização social do Brasil. Criadora do site Memorial de Maria Firmina dos Reis, Luciana destaca também que... Então, a Firmina, do meu ponto de vista, ela é uma precursora, uma inovadora, mas ela só é tudo isso porque ela está muito fincada no tempo dela. Menos que estar à frente do tempo, ela está no seu tempo, dialogando com as possibilidades de futuro que ela já imaginava ali. Porque eu acredito que a Firmina ela já estava olhando para a sociedade, uma sociedade republicana. Ela estava vivendo ali no Império, uma sociedade escravista, mas ela mesma, ela era uma mulher republicana. Firmina leva o título de primeira romancista brasileira em razão do livro Úrsula, publicado em 1859. A obra narra a história de amor entre os jovens Tancredo e Úrsula, e tem como personagens importantes pessoas escravizadas, como Túlio e Preta Suzana.
Numa resenha sobre o livro no jornal A Imprensa, em 18 de fevereiro de 1860, lê-se que esta obra, digna de ser lida não só pela singeleza e elegância com que é escrita, como por ser a estreia de uma talentosa maranhense, merece toda a proteção pública para animar a sua modesta autora a fim de continuar a dar provas de seu belo talento. Luciana Diogo pontua que Firmina inova ao trazer pessoas negras como personagens bem construídos, algo incomum nos romances da época, em que os escravizados eram descritos como parte da paisagem ou tipos sociais. Ela traz essas personagens negras, né, ao status ou estatuto de personagem e de narradores em primeira pessoa, né? A gente vai ver essas personagens contando a sua história pela sua voz, pela sua perspectiva em primeira pessoa, fato que até hoje é inovador, assim, né? A autora também constrói narrativas acerca de mulheres brancas de elite e subalternizadas, o que representa um contraponto ao que se lia na época, na qual eram comuns histórias em jornais e livros escritas por homens com o intuito de educar as mulheres a se comportarem de forma subserviente. Né? A Firmina, ela já constrói essas personagens, mulheres, de um ponto de vista que questione esse lugar, essa condição da mulher no patriarcado. E também pensando nas mulheres negras, né? Ela vai construir as personagens, a Preta Suzana ou a Joana do conto A Escrava. O que a gente hoje pode chamar de perspectiva interseccional. A Firmina, ela já constrói essas possibilidades na obra dela. Então, da gente olhar para as personagens mulheres em suas diferentes condições de opressão, né? Através da personagem Preta Suzana, a escritora traz um imaginário saudoso sobre o continente africano. Então, a Firmina também, ela traz essa imagem de uma África que contrariava a ideia de que eram pessoas incivilizadas, então ela traz essa África pátria, essa África civilizada, em que bárbaros brancos laçam pessoas nessa África civilizada e trazem para o Brasil, né? Então ela conta também a travessia do Atlântico. Maria Firmina também assina os contos Gupeva e A Escrava. O primeiro trata de um amor voraz entre o francês Gustão e a indígena épica. Já o segundo, publicado no auge do movimento abolicionista, narra a trajetória de uma mulher abolicionista que presencia a história de uma escrava que foge de seu algoz. A escritora assina ainda a antologia poética Cantos à Beira-Mar e publicou uma série de poemas ao longo de 4 décadas em jornais maranhenses. Muitos desses textos falam de amor, como o poema Uma Tarde no Cumã, que diz assim na primeira estrofe: a minha alma expande-se, e de amor eu sinto transportado o peito meu. Aqui murmura o vento apaixonado, ali sobre uma rocha o mar gemeu. Relembrar a trajetória de Maria Firmina é manter vivo o seu legado. Lá atrás, a autora já denunciava o racismo e a desigualdade de gênero, questões que seguem moldando a sociedade brasileira hoje em dia. Inspiradas em Firmina, meninas e mulheres negras seguem reivindicando uma sociedade justa e acolhedora e uma literatura mais diversa. Vizinha, aqui vão mais algumas notícias para você se ligar e que estão no site do Nós Mulheres da Periferia. A violência contra mulheres no Brasil permanece em níveis alarmantes, e os dados mais recentes mostram que o cenário continua se agravando.
Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, as tentativas de feminicídio aumentaram 26% em 2024. A pesquisadora Rosana Albuquerque aborda por que, mesmo com leis mais rígidas, o feminicídio segue aumentando no Brasil e como a cultura patriarcal, as falhas institucionais e a subnotificação ajudam a explicar a persistência da violência. Sobre a cabeça, equilibra uma bacia de roupas. Nas mãos, a habilidade de esfregar, enxaguar e torcer. Na voz, tem de cor os cânticos para passar o tempo e aliviar o cansaço. Nos pés estão gravados os caminhos de quem circula pela cidade para lavar a roupa alheia e sustentar a família. Figuras constantes no cotidiano do Brasil colonial, as lavadeiras ecoam tradições que permanecem vivas até hoje. Contamos a trajetória dessa profissão em reportagem que você pode ler no nosso site. Essa foi a nossa conversa de portão de hoje. Muito obrigada a você que nos escutou até aqui. E para quem quiser saber mais, lá no Instagram, @NosMulheresDaPeriferia, e no site vocês encontram a reportagem que baseou esse episódio. Até mais, vizinhas! O roteiro, narração e edição desse episódio são meus, Beatriz de Oliveira.